Pai do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui para falar da palavra do Senhor. E eu quero então, nessa série Assim Diz o Senhor, nessas palavras proféticas, nesses mandamentos que a palavra de Deus traz para mim e para você, finalizar hoje com Assim Diz o Senhor, Criador. Criador de todas as coisas. Ele que criou tudo. Quando eu paro e começo a analisar tudo que há no planeta Terra, a natureza, toda a criação, eu começo a ver a grandiosidade do Deus, o Deus criador, o Deus arquiteto, o Deus que planejou tudo isso. E Ele fez isso por mim e por você. Ele criou todas essas coisas por nós. O planeta hoje, ele sobrevive diante da boa mão do Senhor Jesus, protegendo, atingindo ali as esferas que vão além do nosso planeta, que vão nas esferas celestiais. E quantas coisas acontecem aí no espaço sideral, quantas coisas acontecem, e a gente vê a boa mão do Senhor agindo em tudo isso. Então eu quero hoje dizer isso, assim diz o Senhor, o Criador, aquele que cria, aquele que produz, aquele que gera. E quando eu vou para a palavra de Deus, então, Isaías capítulo 42, versículo 5, diz assim, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra e a tudo o que produz, que dá respiração ao povo que nela está e vida aos que andam nela. Olha que interessante. Esse versículo aqui, ele traz um resumo da criação de Deus. Ele traz um resumo daquilo que está lá em Gênesis. No início, criou Deus os céus e a terra e produziu todas as coisas e tudo que nele há. Olha só, assim diz Deus o Senhor, que criou os céus e formou a terra. Foi Deus que criou tudo isso. Quando a gente se depara com pessoas que vão, além aí, ao nosso espaço sideral, que vão lá nas suas expedições espaciais, e quando a gente consegue olhar o prisma da Terra, olhar de um outro foco, o astronauta lá, quando consegue olhar para o planeta Terra e ver aquele globo terrestre suspenso no ar, girando, e a gente começa a ver então a grandiosidade de Deus, o Criador de todas as coisas, e Ele criou tudo isso. E quando eu falo de planeta da Terra, está dizendo aqui o versículo, e a tudo que produz, a tudo. Lá em Gênesis diz isso, as árvores frutíferas, tudo que produz, tudo que consegue então, através de um poder da palavra de Deus, haja luz, haja firmamentos, haja então que a terra produza os seus frutos, diante desse poder, desse Criador de todas as coisas, que me criou, que te criou, que sustenta todas as coisas, que sustenta a minha vida, que sustenta a sua vida. Então, tudo que há produz, é tudo dentro de um contexto que vai acontecendo e as coisas vão dentro de um contexto que só um Deus Criador para poder manter tudo isso. Eu sou pai, eu sou marido e então eu sou o protetor ali, humanamente falando, o que produz, o que cria, o que gera dentro do meu lar, dentro das coisas que ali estão acontecendo. Então eu que trago a provisão para dentro do meu lar. Então, olha só, eu, humanamente falando, consigo gerir ali o meu lar, junto com a minha esposa, que consegue, então, determinar as coisas necessárias e a gente traga a provisão para o dia a dia, a gente vai lá no supermercado, compra as coisas, traz para poder ter o alimento, para que os filhos sejam, então, ali alimentados, e tanta coisa acontece dentro de um lar, tanta coisa é organizada ali dentro de um lar. Então a gente consegue gerir isso. Agora para e pensa, quando a gente começa a aumentar isso, a gente está falando de um lar, a gente está falando de um bairro, a gente está falando de uma cidade a qual tem um prefeito, a gente está falando de um estado a qual tem um governador, tem os secretários, tem os deputados, tem tudo ali para gerir as questões humanas. A gente está falando de um país a qual tem um presidente, tem tudo ali para gerir as coisas humanas. Nós estamos falando de um planeta Terra, que engloba tudo isso, que tem um Deus Criador de todas as coisas, que está sobre tudo isso e que está sustentando tudo isso. Dá para você entender a grandeza do nosso Deus? Então, assim diz o Senhor, o Criador, aquele que cria, que produz, que gera, que sustenta todas as coisas. É uma situação linda
Quando eu paro e começo a olhar esse contexto do todo. Então esse Deus Criador, assim diz o Senhor, que criou os céus, que estendeu, que formou a terra e tudo que produz, tudo que é aqui, que dá respiração ao povo que nela está. Quando a gente volta lá em Gênesis, a gente vai ver que Ele deu o fôlego de vida. Ele que nos trouxe o fôlego de vida. Ele que nos dá a vida. Ele que faz a mulher gerar e dar vida. Isso é tão lindo quando a gente começa a entender essa questão do dia a dia de forma diferente. Talvez eu e você, na nossa correria do dia a dia, a gente não consegue mais visualizar a natureza. A gente não consegue mais visualizar que um passarinho consegue construir a sua casa, consegue trazer o alimento para os seus filhotinhos. Isso é algo lindo, quando a gente começa a olhar realmente a mão de Deus, porque a palavra de Deus diz isso, né? Que os passarinhos, eles têm o que comer, que a terra em si, elas produzem os frutos, né? Aí fala das flores, fala dos lírios do campo. Nem Salomão, na sua roupa mais linda e mais bela, conseguia alcançar, né, tudo aquilo que era a beleza da natureza, dos lírios dos campos. E aí fala nesse contexto para a gente não ter essa ansiedade do que comer, do que beber, porque assim como Deus sustenta tudo isso, Ele sustenta a minha e a sua vida. E quando então eu saio dessa correria do dia a dia e começo a prestar atenção nas maravilhas daquilo que Deus criou, nas coisas lindas que Deus criou, na perfeição de tudo isso, eu consigo ver um Deus criador, um Deus que está acima de tudo isso, que sustenta tudo isso. Talvez você não parou para ver ainda uma belíssima orquídea. Para ver ali. Não há alguém que possa retratar fielmente aquela pintura. E ela está ali, sendo criada por Deus. Ela brota e ela nasce ali. O pintor, por mais que ele possa ser um profissional, ele vai colocar na tela ali aquela pintura e vai ficar uma orquídea tão parecida que você vai até olhar assim e falar, nossa, parece que é real. Mas quando você chega perto lá, você não vai ter a textura, você não vai ter o cheiro que realmente uma orquídea vai ter quando eu trago isso da natureza. Então, tudo isso é sustentado por Deus e a minha vida e a sua vida também é. Então, assim disse o Senhor, o Criador de todas as coisas, que criou a minha vida e que criou a sua. E aí ele diz aqui, ó, que dá respiração ao povo que nela está e vida aos que andam nela. Eu finalizo então, assim diz o Senhor, o Criador, que você possa permitir que esse Deus que criou todas as coisas também seja aquele que venha sustentar a sua vida todos os dias. Ele te dá meios, Ele te dá circunstâncias e situações para que você possa produzir. Ele te dá todo o incentivo ali, como um pai que investe na vida de um filho, né? Eu tenho 2 filhos, eu já estou investindo, os 2 estão estudando e a gente tem cursinho, é isso, é aquilo, e a gente vai investindo na vida do filho. Por quê? Porque um dia eu, como provedor, humanamente falando, um dia eu não vou estar mais aqui, mas eles vão caminhar com pernas próprias. Agora, o Deus ao qual a gente serve, esse sempre vai estar conosco. Esse é o Deus criador de todas as coisas. É um Deus que vai estar conosco aqui e, por fim, a vida eterna. Então, Ele sempre há de trazer a provisão de cada dia para mim e para você. Eu posso trazer o sustento físico, natural, mas o meu sustento espiritual é o que eu falo com os meus filhos. Não deixe o Senhor Jesus. Só Ele tem palavras de vida eterna. Então, assim diz o Senhor, o Criador de todas as coisas, que criou tudo que nós vemos aí, tudo que é visível e até o invisível, que não dá para ver com os olhos humanos, mas foi Ele que criou. Tudo por Ele, tudo para Ele, tudo Ele que fez. Que essa palavra venha encontrar guarida no teu coração. Que você venha reconhecer esse Deus poderoso, Criador, que te fez, que te formou, que te conhece antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. Que você possa dar um crédito devido a esse Deus. Reconhecer Ele como teu único e suficiente Salvador. Permanecer na palavra de Deus. Permanecer diante dos mandamentos, dos estatutos, dessas profecias que estão aqui para mim e para você. Assim diz o Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida. Deixa eu estar orando sobre isso. Senhor Jesus, sim, meu Pai, Tu és o Criador de todas as coisas, sustenta todas as coisas, como sustenta a minha vida e a vida do meu irmão e da minha irmã que está nos assistindo nesse momento. Que o Senhor continue, meu Pai, vindo sobre as nossas vidas, determinando a bênção, a vitória, o agir do Senhor de cada dia, nos sustentando, provendo todas as coisas,
tanto aqui nesse plano físico e também diante de uma vida eterna contigo, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, que a boa mão do Criador esteja sobre você, te sustentando, te fortalecendo, te renovando, te dando a bênção e a vitória em tudo, em nome de Jesus. Ele é o Criador de todas as coisas. Deus te abençoe.